Eu sou o Menon, estou aqui comandando a live do UOL após essa partida ridícula do São Paulo contra o Juventude. É uma partida. Bom, antes de falar, peço a vocês o dedinho aqui. Não tenho raiva da gente, nós não temos culpa do São Paulo jogar tão mal. Dê um like, compartilhe nossa live e vamos falar desse jogo, né? O jogo que foi muito ruim do São Paulo. Hoje, depois, a gente vai ver as estatísticas, muitas finalizações mas é um dado enganoso, né? Porque ela não demonstra um predomínio que São Paulo realmente teve, uma pressão apenas dos 15 minutos finais, né? Durante todo o jogo, São Paulo não jogou bem, Juventude fez seu plano de jogo, que era ficar lá atrás, se defendendo, e São Paulo não correu risco, mas também não conseguiu jogar, né? O Rogério fez muitas substituições em relação aos jogos contra o Palmeiras, né? Jogadores importantes como o Diego Costa e o Caleri ficaram no banco, só entraram no segundo tempo. E foi isso. São Paulo não conseguiu jogar, não conseguiu mostrar jogo pelo meio, muito pelos lados. Sentiu a falta, né, a meu ver, do Reinaldo. Né? Reinaldo é um jogador que faz muita falta para o São Paulo. O Wellington é rápido, é vigoroso, mas os cruzamentos dele ficam devendo muito para o Reinaldo. A projeção de jogo por ali fica fraca, né? O São Paulo também começou com uma modificação tática, né? Sem o Arboleda, que se machucou e vai ficar fora aí, possivelmente até o final do ano, o São Paulo ficou com uma linha de 4 zagueiros, né? Começou com 4 zagueiros, com o Miranda e o Léo. Isso aí é uma indicação, né, de que o Rogério não está confiando muito no Beraldo e no Luizão, né? Os dois jovens ali de 20 anos que podem ser a, que podem ser o relevo, né? O relevo por causa do Arboleda, e preferiu deixá-los no banco junto com o Diego Costa. São Paulo ficou com uma linha de 4, mudando o seu esquema de jogo, né? Nada de projeção pelas laterais, ficou com os 4 ali. O Rafinha muito atrás, né? E depois o Pablo Maia na frente da zaga. Do lado esquerdo do Pablo Maia, o Patrick. Do lado direito, o Igor Gomes. O Luciano um pouco na frente, formando o losango ali. E o Caleri o Caleri e o Éder na frente, né? Caleri não, o Rigoni e o Éder na frente. E aí eu vou recorrer aqui ao que disse um companheiro no Twitter, né? O Lucas. Ele falou assim: eu vou ver jogo do São Paulo querendo ver o Rigoni do tempo do Crespo, querendo ver o Luciano do tempo do Fernando Diniz e querendo ver o Éder do tempo da Itália. E não vejo nenhum dos três em campo. Uma seca técnica, um problema técnico que eles estão vivendo há muito tempo. E realmente isso foi o que se viu em campo. Esses 3 jogadores acrescentaram muito pouco para o São Paulo, muito pouco. Então o time ficou muito atrapalhado, sem rendimento, sem uma questão técnica que apresentasse um domínio superior, um grande domínio sobre o Juventude, que foi lá, como eu repito, fazer o seu trabalho, né? Fechadinho atrás, tudo. Mostra também aí a questão do banco do São Paulo, né? Tá difícil esse banco do São Paulo. Hoje o Rogério teve que voltar com o segundo tempo, ele já começou com o Nestor voltando, o Caleri voltando rapidamente para ver se resolvia alguma coisa. Depois foi fazendo outras trocas, e me surpreendeu ele manter o Rigoni em campo até o final. O Rigoni jogou até os 34 do segundo tempo. E foi uma nulidade, uma nulidade. Ele tem entrado jogando pouco tempo e a gente fala, tá jogando mal, tá? E fica pensando assim, quem sabe se ele tiver uma oportunidade a mais tempo para jogar, seu futebol vai voltar a aparecer, né? E nada disso, não aparece. Hoje ele foi muito mal novamente, parado ali na ponta direita, falhava no 1 contra 1, não fazia jogada de fundo. Depois, com a entrada do Igor Vinícius, ele foi mais para o meio, também não rendeu nada. Então, realmente, eu não entendi essa permanência dele em campo hoje, até os 34, 35 do segundo tempo, né?
Entrou o André Anderson, que foi melhor que ele, foi mais ofensivo, né? Foi mais ofensivo, deu chutes a gol, tudo, mas fez o que se esperava de um meia por ali, né? Mas não foi o suficiente para resolver o problema, né? Então o São Paulo assim, mostrou hoje uma coisa muito preocupante para a sua torcida, que é o seguinte: ele consegue ganhar do líder do campeonato, Palmeiras, ganhar com méritos, ganhar jogando bem, e não consegue vencer o reserva do campeonato, o reserva não, o lanterna do campeonato, né? Então é um time que não inspira confiança e também assim, a gente fica até falando assim, 19 pontos em 14 jogos, né? Será isso é menos de 1,5 ponto por jogo, é menos de um empate por jogo. Então, será que o São Paulo vai correr risco de rebaixamento novamente? Vai brigar lá atrás do Z4 novamente, como ano passado, como em 2017? Ah, não, não vai. Tem muito time ruim, tem muito time pior. Tem time pior. Por exemplo, Juventude é pior, né? Juventude é pior, é o Lanterna. Vem aqui, consegue empatar com o São Paulo. Então é preocupante. O time precisa render mais, precisa passar mais confiança. E hoje, por exemplo, se as opções do Rogério, a escalação que ele fez, foi para poupar jogadores para o primeiro jogo da Copa Sul-Americana quinta-feira, não adiantou nada, né? Porque o time estava tão mal que ele teve que começar a voltar os jogadores novamente. Né? Voltou o Nestor, voltou o Caleri, foram entrando em campo. O Igor Vinícius entrou. Eu acho até que quem devia ter entrado hoje era o Reinaldo. O Reinaldo fez mais falta do que por ali, né? Do que seria melhor entrar o Reinaldo do que entrar o Igor Vinícius. Né? Outro dia até ouvi uma matéria, o Igor Vinícius dizendo que está vivendo a sua melhor fase no São Paulo. Né? É extremamente preocupante para a carreira dele e para o São Paulo, né? Porque se isso que ele está jogando é a melhor fase da carreira dele, eu não sei o que vai ser da carreira dele. E se um jogador com tão pouca discernimento tático e técnico é titular do São Paulo, tá jogando muitas e muitas vezes, né? Muitos e muitos minutos, é muito preocupante para o São Paulo esse tipo mostra a falência técnica desse elenco, né? Então foi um jogo aí que foi uma decepção muito grande para a torcida do São Paulo, muito grande, que esperava hoje 3 pontos, tinha 18, né? Ia para 21. Aí o time não mostra superação de jeito nenhum, né? Como eu já disse algumas vezes aqui, o de São Paulo é o time que não consegue surpreender, não consegue fazer uma coisa diferente. A gente viu o Clube Atlético Mineiro ontem, estava perdendo para o Fortaleza de 2-0 e fez 3 gols ali nos últimos 15 minutos, né? Começou uma pressão enorme, no segundo tempo já, nos últimos 15 minutos fez 3 gols de cabeça. 3 não, 2, né? Porque o terceiro foi uma cabeçada do Vargas que o Jussa fez um gol contra, né? Até a participação desse rapaz foi constrangedora, né? Ele jogou 1 minuto e fez um gol contra. E tirou 2 pontos tirou um ponto do seu time, né? Que estava empatando. O São Paulo parece que não tem isso, né? Não tem essa capacidade de ganhar o jogo no sufoco, né? Na pressão total, marcando pressão, tudo. E assim, ganhou outro dia do América jogando mal, mas assim, ele terminou sufocado, né? O América em cima do São Paulo. Não foi o caso de hoje, que São Paulo. Não foi o caso que eu estou tentando explicar, né? Um time que sufoca o outro, que pressiona com cruzamentos e tal, e no fim sai o gol. São Paulo fez isso, mas o gol não saiu novamente. Até o Caleri não foi bem, né? E a gente lembrar aqui hoje da participação do Miranda, que foi uma participação assim, em 2 lances fundamentais do jogo, né? Num lance ele fez uma falta no Capixaba, né? Se não me engano, no Capixaba, ali no limite da área. Para mim, foi fora da área, né? Mas para muita gente foi pênalti. E realmente pode ser, porque estando na risca ali já.
E depois, ele foi a maior chance do time, foi para ele. Um cruzamento, a bola sobrou para ele e ele errou, foi de esquerda ali, errou o chute, não conseguiu fazer o gol. Né? Então o Miranda teve nesses dois momentos do jogo de uma maneira muito que podem ter definido o jogo, né? Se o juiz desse o pênalti, né? Que eu realmente estou em dúvida se foi pênalti e se ele fizesse o gol. Mas não podemos culpá-lo, né? Porque o time teve muitos e muitos problemas. Não é porque o zagueiro perdeu um gol feito com o pé, né? Que ele vai fazer. Vamos culpá-lo por isso. O São Paulo mostrou que tem muitos problemas para resolver e, e tem que resolver. E o Rogério tem que trabalhar mais para resolver, buscar soluções, buscar alternativas ou nessa janela tem que vir jogador, porque hoje, realmente, pelo menos eu não contaria realmente mais com o Rigoni e colocaria muito em dúvida hoje a participação do Éder e do Luciano a partir de agora. Tem... Qual